Eu acho tão legal essas pessoas desapegadas, que não são preocupadas, que não são estressadas, que vivem a vida delas assim de uma forma bem tranquila, que não ficam se preocupando com o que vai acontecer, não ficam imaginando coisa, que tem um discurso super tranquilo, uma voz suave e que não ficam batendo na mesma tecla sobre o que eu vou fazer amanhã, como é que vai ser o futuro. Sim, essas pessoas existem. E sim, é possível chegar nesse nível. E é um trabalho diário, não é tão fácil assim. O problema é que a gente quer muito evitar o sofrimento. A gente quer evitar o sofrimento dos problemas futuros, das catástrofes futuras. E eu não julgo, até porque muitas vezes também caio nessa. Mas acontece é que se a gente botar na balança é que não vale a pena. Porque toda vez que nosso cérebro imagina um problema futuro, uma catástrofe, uma coisa bem complicada, o nosso cérebro reage dessa forma e faz com que a gente sinta no nosso corpo todos os hormônios do estresse relativo àquela memória ou relativo àquela imagem mental que a gente acabou criando. Eu também sei que tu já passou por alguns problemas e que tu não quer passar por eles de novo e que tu acha super necessário antecipar algumas coisas. Só que esses movimentos de pensar em coisas catastróficas às vezes te paralisam e não te mobilizam numa ação futura. Quando a gente tem uma força de ação para atuar sobre alguma preocupação, aquela preocupação é bem válida, porque ela está te mobilizando para uma ação. Só que quando ela te paralisa, que em alguns contextos acaba acontecendo, essa paralisação não tem eficácia nenhuma. Ela, na verdade, ela te estagna numa situação e faz com que tu perca a tua velocidade de desenvolvimento. Como é que a gente pode lidar com isso de uma forma mais saudável, com essas preocupações? Você já deve ter percebido que a própria rede social te enche de informações e de notícias que às vezes tu quer só te manter informado e tu sai completamente abalado de alguma página de informação, de algum jornal, de algum site que te dá alguma informação sobre o que está acontecendo. E o que eu costumo fazer, que não pode ser útil para ti também, é que alguns títulos já nos informam algumas coisas, mas entrar dentro daquela informação talvez não seja tão saudável. Então, a gente pode se proteger colocando algum horário, estipulando algum momento específico para a gente se atualizar, e alguns títulos talvez não sejam importantes para ti entrar muito a fundo sobre isso. Aí vai de ti ver onde é que a tua saúde mental te permite ir de encontro com aquelas informações. A meditação e o mindfulness é um treinamento de atenção, onde tu consegue focar tua atenção por aqui e agora, porque se tu concorda comigo que se tu tiver focado no que tu tá fazendo nesse momento, tu diminui muito a tua preocupação com o futuro. Então, se tu começar esse exercício de mindfulness, de meditação, tu vai exercer esse teu potencial de estar no presente cada vez mais. E é claro que eu sei que tu vai me dizer que muitas vezes é necessário a gente pensar no futuro, e eu também concordo. A gente está sempre fazendo projeções futuras, por exemplo, tu precisa levar um guarda-chuva, se o tempo vai fechar, se o tempo vai virar, tu precisa colocar um casaco, ou coisas mais, por exemplo, tu tem uma data de trabalho, tu precisa pensar que dia tu vai entregar aquele trabalho, tu precisa projetar o teu futuro. Então, sim, a gente precisa pensar no futuro, mas executar a cada atividade no agora. Então, esse momento de projeção futura até para eventos problemáticos futuros é super adequada. Agora, pensar em eventos catastróficos muitas vezes é da nossa fantasia do que da própria realidade. Então, a gente sofre muito mais a fantasia do que com a nossa realidade. É lógico que a gente vai ter problemas, a gente já teve problemas e vai ter problemas, situações ruins vão acabar acontecendo. Isso a gente tem que ter em mente e tentar levar a nossa visão de futuro, para problemas futuros, com uma visão mais de capacitação de desafio, sabe? Eu vou ter capacidade para enfrentar isso porque eu já tenho ferramentas, ou se eu não tiver, eu vou ter. Mas colocar o medo na frente disso faz com que te paralise, que era o que a gente estava falando lá no início. Outra coisa que eu também gosto muito de usar num momento difícil é colocar alguma coisa que me inspira, uma música, um filme, um vídeo, alguma coisa que faz a minha imaginação, meu sentimento
me ajudar a superar aquilo, me ajudar a criar rotas alternativas, me ajudar a criar saídas importantes para aquele momento. Cada pessoa pode ter a sua inspiração, tu pode achar a tua e colocar como base, assim, quando eu tiver por um momento difícil, eu preciso ter o meu momento de introspecção e usar essa ferramenta para que me ajude a passar por isso. A preocupação com o futuro, ela é válida quando a gente quer projetar alguma coisa, quando a gente quer se preparar para alguma coisa, mas uma coisa muito pontual, não uma coisa ruminativa, não uma coisa pesada. A preocupação em excesso causa ansiedade, causa medo, causa crise de pânico, causa crise de ansiedade. A preocupação em excesso é um deslocamento da tua energia para coisas, para um lado, para um vetor, aonde funcionalmente não tem tanta eficácia, porque tu não está resolvendo nada, tu só está criando mais medo, mais angústia. Entende? A preocupação com o futuro, ela é muito incerta, ela deixa a tua angústia muito vaga. Ela não tem um objeto específico. Quando tu sabe por que tu tá te preocupando, tu tem por onde começar. Quando tu se preocupa só com o futuro e deixa a tua imaginação rolar, então tu fica com preocupações extremamente vagas e aí a tua ansiedade aumenta muito. Essa preocupação em excesso também nos indica uma personalidade mais neurótica, uma personalidade muito preocupada com o erro, muito preocupada com a falha, muito preocupada com o que vem depois, com as ameaças. Então vale a pena a gente dar uma olhada nisso, vale a pena a gente ir atrás da nossa melhora. Viver uma vida pensando em coisas que não estão acontecendo é viver uma vida que não existe, é viver uma ilusão, não é viver.